Igreja, vamos abrir em Lucas 5, culto de celebração 28 de agosto de 2022. Se inscreva no nosso canal. Se você é inscrito, compartilhe a palavra, igreja. Não retenha a palavra, porque a palavra é a palavra do Senhor. Lucas 5, a partir do verso 1, se você pode ficar em pé, em reverência à palavra, nós vamos ler. E eu já peço que o Espírito Santo do Senhor, nesse momento, já comece a nos dar entendimento da palavra. Lucas 5, a partir do verso 1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, que palavra, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, Deus, fale conosco. Tira em nome de Jesus, nesse momento, tudo aquilo que possa desviar a nossa atenção e o nosso coração à sua palavra. Fala conosco. Muda o que deve ser mudado nas nossas mentes e nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Eu oro para que o Espírito Santo faça com que a gente seja tocado, para que a gente realmente receba essa palavra que venha do alto. Nós estamos estudando, já há 3 domingos, o Evangelho de João, nos aprofundando realmente em quem é Jesus. Quem é o Senhor que servimos? Nós vimos que Ele era o Verbo, estava com Deus, Ele era Deus. Nós vimos que Ele esteve entre nós e nós pudemos ver a sua glória, que foi rejeitado por aqueles que Ele veio. A gente viu o seu primo João Batista, um grande homem que apresentou Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos ver, não é, o início, a semana retrasada, dos discípulos. Então, na verdade, esse é um conceito que eu e você, com certeza, nós estamos inseridos. Eu não sei qual a profundidade que eu e você está.
Mas que em nome de Jesus Cristo, que a gente saia nessa noite, ministrados pelo Espírito Santo, conhecendo mais o que é ser discípulo de Jesus. Quem é Jesus? Quando Jesus ele estava aqui, não é? Iniciando a escolha dos seus discípulos, ele começa a narrativa no verso 1 dizendo: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão apertava para ouvir a palavra. Genezaré, na verdade, também é o quê? É o mar da Galileia. É um grande lago. Diz mar, por quê? Porque ele é muito largo e ele é muito extenso. Ele tem aproximadamente 30 quilômetros de comprimento por 12, 15 de largura. Então ele é um lago, mas também ele é o quê? É um mar. Então Jesus Cristo, ele estava nesse mar, ele estava nesse lago, e note que uma multidão estava o quê? A ouvi-lo. Ele tinha acabado de receber o Espírito Santo. Ele estava iniciando o ministério. Então Jesus Cristo, irmã, ele foi até a esse lago, até o mar da Galileia, porque ele sabia que lá a multidão o quê? Estava o acompanhando. E esse lago, ele era, e é até hoje, ele é um lago muito importante, porque abastece as cidades vizinhas de água e também tem o quê? A cultura do quê? De pesca. Então era também um lago que é muito importante. E Jesus Cristo, João, ele estava ensinando. Ele estava ministrando a palavra. E a multidão o apertando. Quantos e quantos, Giovanni, discípulos e homens, filho, estavam lá para buscar cura, buscar ministração. E Jesus Cristo, veja lá comigo no verso 2, então ele viu 2 barcos junto à praia. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lançando as redes. Como Jesus, ele é observador. Existia uma grande multidão, mas ele observou o quê? 2 barcos. Ele viu o quê? 2 barcos. Irmão, Jesus Cristo, ele está me observando e te observando todas as horas do dia. Amém ou não? Ele está conosco, nos vendo. Ele está conosco, nos observando. Ele, nesse momento, irmã, ele viu que os pescadores estavam o quê? Lavando as redes. Por que eles estavam lavando as redes? Porque eles tinham o quê? Encerrado a tentativa de pescar. Por que tentativa? Porque eles estavam sem peixes. Então, todos aqueles pescadores que voltaram, eles voltaram sem peixe. A pescaria ela não foi tão boa assim. Muito provavelmente, o texto não fala isso, mas muito provavelmente, quando você sai para pescar, quando você sai para um cliente, quando você vai prestar alguma consultoria, quando você vai fazer alguma venda, e não acontece, como é que você volta? Frustrado, lavando a rede. Parece que ninguém está vendo isso. Parece que ninguém está vendo você lavar a rede. Parece que ninguém está vendo a sua frustração. Eu, por exemplo, não posso ver a Ana frustrada, mas Jesus Cristo vê. O Flávio pode ser que ele não veja, mas Jesus Cristo vê. Então Jesus Cristo, amados, ele compartilha de todos os momentos da nossa vida. Ele sabe exatamente quando nós estamos lavando a nossa rede. E mais do que isso, ele entra no nosso pensamento. Porque muitas vezes, quando estamos lavando a rede, nós ficamos o quê? Angustiados, tristes, decepcionados.
E Jesus Cristo, ele já tinha o quê? Ele já tinha observado isso. E aí ele vai no verso 3 e diz: entrando num dos barcos que era de Simão, Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava o quê? As multidões. Olha a estratégia de Deus. Existe uma grande multidão. Qual foi a estratégia dele? Pedro, eu entrando no seu barco, se afasta um pouquinho. Por quê? Porque quando você se afastar um pouquinho, todo o povo o quê? Vai ficar mais fácil me ver. Eu vou poder o quê? Ensinar melhor. Essa era uma estratégia muito usada por Jesus Cristo. Porque se ele ficasse lá na terra, talvez ele não alcançaria o quê? Toda a multidão. Mas ele utilizou o barco de Pedro para quê? Para se afastar. E ele usou o barco de Pedro. Porque Jesus Cristo, ele usa dessas estratégias para quê? Para conversar comigo. Para conversar com você. Então, em nome de Jesus Cristo, que a gente esteja o quê? Sensíveis o quê? A essa estratégia. Que eu e você, filho, e eu me coloco nesse meio, que a gente esteja sensível quando a gente lê a palavra. Porque Jesus Cristo, irmão, ele quer falar comigo, ele quer falar com você. E ele usa todas as estratégias como o quê? Se afastar num barco, para que todos o quê? O ouvissem. E quando Jesus Cristo ele acabou de ensinar, o que acontece no verso 4? O que ele fala? O que ele disse para Pedro? Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Eu vou repetir. Quando Jesus Cristo ele acabou o ensino, ele disse o que para Pedro? Pedro, caminhe um pouco mais. Pega a sua rede, vamos lá no lugar mais fundo e lance a sua rede. Porque eu sei exatamente a sua necessidade. Jesus Cristo aqui, irmão, ele conhece exatamente as nossas necessidades. Ele conhece a sua necessidade e ele conhece a minha necessidade. Ele sabe se você precisa ser curado da sua emoção, da sua alma. Ele sabe se você precisa ser curado do seu corpo. Ele sabe exatamente que você está passando provas no seu emprego, relacionamento com filho, relacionamento com mulher. Ele sabe exatamente o que eu passo na minha empresa. Ele sabe exatamente o que eu passo nessa igreja. Ele sabe de todas as minhas dúvidas, de todas as minhas dívidas. Porque ele sabia o quê? De tudo o que estava acontecendo com Pedro. Agora, o ponto crucial da mensagem hoje é: Jesus Cristo quer que você vá fundo com Ele. Jesus Cristo, Ele quer que eu e você o quê? Lance a rede novamente. Jesus Cristo aqui, o que Ele disse para Pedro? Deixa que agora é comigo. Então a grande pergunta hoje, o tema central é: eu vou deixar Jesus Cristo me curar? Eu vou deixar? O que está atrás de uma cura? Quando Jesus Cristo chegou naquele cego de nascença e falou: viu, você quer ser curado? O que o cego? Oh, Senhor, você está de brincadeira? Lógico que eu quero ser curado. Eu não sei. A doença para você é um sustento? Você está sendo sustentado pela doença? Eu não sei. O que passa no seu coração? Você quer ser curado? Quer ser curada? Quer ser curado. O que eu quero da minha vida?
O que eu projeto para a minha vida? Ou eu quero me esconder nas minhas mazelas? O que Jesus Cristo está falando para nós hoje é isso. O que eu quero? Porque Ele dá todas as oportunidades para quê? Para nós jogarmos a rede. Ele dá, Elias. Porque Ele olha, Ele te conhece. E nós temos todas as alternativas de recusar a cura. Nós temos todas as alternativas de não querer que Ele entre o quê? No nosso quartinho. Sim ou não? Vai bagunçar o meu quarto? Vai bagunçar. Aqui não. Então, muitas vezes, quando Jesus quer ir mais a fundo, que você falou, Senhor, vamos voltar, vai. Deixa eu continuar lavando a minha rede, que está bom, no momento certo, eu vou lá e eu vou pescar. Porque eu sou pescador. Eu conheço. Quem é o Senhor para falar? O Senhor não pesca. Você pesca? Não pesca. Quem é o especialista de pesca? O especialista de pesca sou eu. Pedro não podia falar isso? Quem sabe vender sou eu, irmão. O que você quer? Quem sabe pescar sou eu. Quem sabe atender em psicologia sou eu. Quem é consultor de sistema sou eu. Não é o Senhor. Eu sou. Então, esse é o quê? É um ponto crucial. E nós somos assim onde? Na empresa. Sim ou não? Quando nós sabemos alguma coisa, às vezes nós não compartilhamos. Não, quem sabe sou eu sei. Você não sabe. Na família não somos assim? Quem é o especialista disso? É o Giovanni? Bom, então é só ele que resolve. Então eu e você, e eu me coloco nesse meio, porque eu sempre falo, essa palavra, a primeira tijolada é para mim. Que a gente às vezes se comporta de que forma? Não mexa no meu queijo. Eu não quero, Jesus. Eu não quero. Eu quero continuar da mesma forma. Eu não quero. E quase sempre quando Jesus nos aconselha ou deseja nos ajudar, nós somos desobedientes e somos negligentes. A maioria das vezes. E aí, amados, a gente começa a entrar na vida desse Pedro, que Pedro, o que ele é escorraçado, né? A gente vê, né? Que Pedro é teimoso, que Pedro é uma pedra, que Pedro é isso, que Pedro é aquilo, sim ou não? Mas, Senhor, por que o Senhor usou Pedro para ser a pedra? Porque Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, que quer dizer o quê? Pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele era turrão? Claro que era. Mas quando Jesus Cristo falou, vamos lançar de novo no fundo? O que ele respondeu, João? Mestre, eu trabalhei toda a noite. Eu trabalhei a noite inteira e não peguei absolutamente nada. Mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. Sobre a sua palavra. É a sua palavra. Que coisa maravilhosa, Elias. Que a gente leve isso em nome de Jesus para casa hoje, irmão. É sobre a palavra dele, Elias, não é sobre a sua, não é sua força, você entende, irmão? Não é você, Roseli, não é você. Não sou eu. É a palavra de quem, irmã? De Jesus Cristo. Mas ele perguntou para o especialista, vai lá, você pode lançar de novo? Nós não temos esse livre-arbítrio tão famoso? É esse o livre-arbítrio. Então esse é um ponto crucial na minha vida e na sua vida. Quando nós queremos ir fundo com Jesus ou quando nós não queremos ir fundo com Jesus. Nós muitas vezes ficamos aonde, Nana? No barco, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, irmão. Eu possivelmente esteja aqui hoje na minha vida, eu não sei. Possivelmente eu não tenha forças para ir fundo, mas também eu não tenho forças para voltar, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer com Cristo.
Então, que em nome de Jesus a gente tome uma decisão como Pedro. É sobre a sua palavra, Jesus. Sobre a sua palavra eu vou ser curado. Sobre a sua palavra eu vou restaurar. Sobre sua palavra eu vou restaurar meu casamento. Sobre sua palavra eu vou restaurar. Sobre sua palavra. É a sua palavra. Pedro teve fé ou não teve fé? Sim ou não? Claro que sim. E muitas vezes nós não temos fé. Muitas vezes nós não deixamos Jesus Cristo o quê? Agir. E qual foi o resultado, irmão? Qual foi o resultado? Lê comigo 6. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram o quê? A se romper de quê? De tanto peixe. Quando a gente passa desse momento de dúvida e deixamos Jesus Cristo agir na nossa vida, o que gera na minha vida? O que gera na sua vida? Abundância, fartura, prosperidade, paz. A gente não tem como carregar peixe, irmão. De um homem experiente que saiu para pescar e nada pescou, quando ele voltou, falou: não, Senhor, eu acredito no Senhor. Prosperidade, Elias. Obedecer é melhor do que? Obedecer é melhor do que? Sacrificar. Obediência. Senhor, é por você, é com você. E quando a turma começou a ver que o negócio estava bom, o que eles fizeram? Chamaram os outros. Oh, vem me ajudar aqui, eu não estou conseguindo. Ô pastor, posso te contratar como consultor? Não estou dando conta. Orlando, você não quer deixar a engenharia? Pô, vem me ajudar, eu não estou dando conta. É lógico que eu estou brincando. Mas vai chegar uma hora que nós não vamos poder carregar o quê? A rede. Porque nós fomos o quê? Obedientes. E eles compartilharam com os outros. Amém? Vem comigo. É bom. Jesus Cristo é bom. É isso que a igreja tem que fazer ou não? Jesus Cristo, Ele me curou. Jesus Cristo me restaurou. Vem ver a bênção aqui, ó. O que esse relacionamento gera na nossa vida? Veja lá, 8 e 9. Vendo isso, Simão Pedro, o que ele fez, igreja? Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus o quê? Companheiros. É o que Jesus Cristo espera de mim e de você quando a gente vem nessa igreja aqui, irmão. Eu não estou falando nessa igreja, mas na igreja de Cristo, na verdadeira igreja. Ele espera que eu e você o quê? O louve, o adore, o reverencie, tema a Deus, adore a Deus. Jesus, muito obrigado, Jesus. Você percebe, irmã, que foi exatamente isso que a turma da pesca fez? Eles reverenciaram, amaram, adoraram. Só Ele? Não, aqueles que estavam com Ele. Toda aquela turma ficou o quê? Maravilhada, extasiada. Sim ou não? Porque o Espírito Santo tocou na vida deles. E aí o que Jesus falou? O que Jesus falou para Simão? Não tenha medo, de agora em diante você vai fazer o quê? Eu estou liberando o ministério para você, irmão. Porque você crê em mim, você crê na minha palavra, você crê que eu sou Cristo, você crê que a minha palavra não é você. Você me teme, você me ama, você me adora. Então eu estou liberando para você o meu ministério.
Sim ou não, igreja? Sim. Então o nosso ministério, ele é te dado, ele é nos dado mediante o quê? A caminhos que você percorre. E quando você chega realmente a ponto de temer, de adorar, de louvar, de engrandecer e de saber que é Ele libera. Que ministério? Levita? É levita. É presbitério? É diaconia? É pastor? É dar aula? Então, Ele está confiando em mim. Ele está confiando em você, porque Ele tem certeza absoluta o quê? Que quando eu estiver indeciso, eu vou mais a fundo com Ele. Eu posso ouvir um amém da igreja? É exatamente isso que acontece. Então, que em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor possa falar com você. Porque depois que Jesus chamou essa turma para o ministério, imediatamente eles fizeram o quê no verso 11? Leia comigo. E arrastando eles o barco para a praia. Olha que lindo. Olha que coisa. Irmão, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte. Eu vou chegar segunda-feira no cemitério. Pelo toque do Espírito Santo, e tendo a certeza disso, falo, tchau, eu vou embora, eu vou seguir. Porque Ele mandou. Cláudia, é exatamente isso que Ele está falando. Segunda-feira você vai chegar lá na sua empresa e falar, ó, não vou mais para Curitiba, não vou mais. Pode acontecer isso na segunda-feira? Pode. Mas o que eu quero dizer é esse exemplo de que, do que aconteceu na vida de Pedro, do que aconteceu na vida desses pescadores. Irmã, eles deixaram o sustento de lado para seguir. Eles pegaram o barco, colocaram o barco e falaram, Senhor, onde o Senhor vai? Eu vou atrás. De novo, é o início do ministério de Jesus Cristo. Eles não viram todos, não, está iniciando. Mas eles foram tocados pelo Espírito Santo e obedeceram. Que em nome de Jesus, igreja, essa é a mensagem. Que a gente saia do barco. Que a gente, em nome de Jesus, deixa com que Ele nos leve até o fundo. Que a gente entregue toda a situação para Ele. Tudo, irmã. Porque é sobre a palavra dEle que haverá o quê? Prosperidade. É sobre Ele, Orlando. Não é você, não sou eu, não é você, é Ele. É sobre a palavra dEle. Que gerou o quê? A minha obediência. Vocês entendem? A minha fé. Que a gente deposite a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Eu posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé.